Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Darós. Gostaria de cumprimentar os cursistas do curso do Marco Legal do Saneamento. Hoje eu vou passar para vocês uma aula sobre a NR14, norma de referência número 14, que trata dos indicadores da prestação dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. Vou compartilhar com vocês uma apresentação que será a base para a nossa aula de hoje. Muito bem. A norma de referência número 14, 2025, na qual falamos, ela trata sobre indicadores da prestação dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. Eu vou passar para vocês o contexto da norma e da lei sobre os serviços e vou passar para vocês também a resolução 276/2025, a resolução que aprovou esta norma de referência. Vamos lá? A Lei 14.026 de 2020, a lei que atualizou o Marco Legal do Saneamento Básico e alterou a Lei 9984, que é a lei de criação da ANA, para dar atribuições à Agência Nacional, a ANA, para editar normas de referência. Ela alterou também a Lei 11.445, que é a Lei das Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, e ela alterou também a nossa Lei 12.305 de 2010, que é a nossa lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Com a alteração do Marco Legal do Saneamento, esse Marco Legal deu atribuições à ANA para instituir normas de referência para a regulação dos serviços de saneamento básico, por seus titulares, suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observadas as diretrizes para a função de regulação estabelecidas na Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Essa lei, a Lei número 11.445, de 2007, ela traz, dentro do saneamento básico, o conjunto de serviços referentes aos resíduos sólidos urbanos. Esse conjunto de serviços de infraestruturas e instalações operacionais de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tá? Ele é constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, varrição manual, mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. Em seguida, eu vou explicar mais detalhadamente quais são esses dois serviços. Os dois serviços que são o serviço público de limpeza urbana, conforme mencionamos acima, e o serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. A partir de agora, o serviço de limpeza urbana a gente pode chamar de SLU, e o serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos a gente pode chamar de SM-RSU ou SMIRISU, como de costume a gente tem falado. Tá? O serviço da limpeza urbana é aquele serviço que objetiva o asseio dos espaços públicos urbanos. Ele compreende, dentre outras atividades, não são só essas atividades, mas são, dentre outras, as atividades de varrição de ruas, capina, raspagem, roçada, poda, asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos sanitários públicos, desobstrução e limpeza de bueiros, que é a limpeza, inclusive, de estruturas de drenagem, desses bueiros, também de feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público, e outros eventuais serviços, tá? Como, por exemplo, pintura de meio-fio, desde que esses serviços sejam serviços de asseio aos espaços públicos. Uma questão importante é que o SL1 é um serviço prestado à coletividade. Isso é importante, porque, como é um serviço indivisível, não é possível determinar qual parcela cada usuário usufrui desse serviço. Portanto, não é possível a realização da cobrança pela prestação a um usuário específico, já que o serviço é prestado a uma coletividade.
Já o serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos, o SMIRISU, é o conjunto de atividades exercidas direta ou indiretamente para manejar os resíduos sólidos urbanos, por meio de etapas vai desde a coleta dos resíduos, o transbordo desses resíduos, transporte, também atividades de triagem de resíduos para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento de resíduos e também a destinação final dos resíduos. Uma questão importante da Lei 11.445 está lá no artigo 3.6, que são os resíduos que são considerados no manejo de resíduos sólidos urbanos e, por consequência, são os resíduos de saneamento básico considerados na Lei 11.445. Esses resíduos são os resíduos domésticos, são aqueles resíduos gerados nas residências, são os resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços equiparados a resíduos domésticos, são resíduos que o titular ele equipara esses resíduos aos resíduos domésticos, sejam por características similares ou por quantidade similar, e também um outro resíduo considerado no saneamento são os resíduos originários dos serviços públicos de limpeza urbana. Uma questão importante é que as atividades da limpeza urbana não pode ser cobrado a taxa ou tarifa, conforme falamos anteriormente, mas a gestão desses resíduos, ou seja, o manejo desses resíduos, podem ser cobrados através de uma taxa e tarifa, e ele segue todas essas etapas do manejo dos resíduos sólidos urbanos. Tá? Aqui vamos passar rapidamente as normas que já foram publicadas pela ANA referente aos resíduos sólidos urbanos. A ANA já publicou a norma de referência número 1, ou seja, a primeira norma de referência da ANA, lá em 2021, que foi aprovada pela Resolução 79 de 2021, de 14 de junho, e ela definiu regime, estrutura e parâmetros da cobrança pela prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, tá? Definiu procedimentos e prazos de fixação, reajuste e revisões tarifárias. Então, essa norma foi uma norma para o manejo de resíduos sólidos urbanos. Como é uma norma de cobrança, a norma não poderia trazer diretrizes para o serviço de limpeza urbana, como já explicamos anteriormente, pois trata de um serviço que não é passível de cobrança de taxa ou tarifa. Já a norma de referência número 7 de 2024, a NR7, ela foi aprovada pela Resolução 187 de 2024, de 19 de março, e ela define as condições gerais para prestação direta ou mediante concessão dos serviços públicos da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos urbanos. Então, aqui nós já temos os dois serviços contemplados pela norma de referência da ANA. E agora, em 2025, nós emitimos a norma de referência número 14, tá? Através da Resolução 276 de 2025, a ANA aprovou essa norma em 18 de dezembro de 2025. Tá? Ela define indicadores da prestação dos serviços públicos da limpeza urbana e dos serviços públicos do manejo de resíduos sólidos urbanos. Então, essas são as 3 normas publicadas pela ANA, e hoje nós vamos falar da norma de referência número 14, de 2025. Como já dissemos, ela dispõe sobre indicadores da prestação dos serviços públicos da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos urbanos. A Resolução 276 aprovou a norma de referência. Dentre os seus capítulos, nós temos o primeiro, que é das disposições gerais. Ela define a aplicação da norma, que a norma é aplicável às entidades reguladoras infranacionais, são as entidades que regulam os serviços, são agências de reguladoras, entidades reguladoras. Ela se aplica aos titulares, que são os municípios, que são os titulares do serviço, conforme a lei. Ela aplica também a prestação direta por órgão ou entidade do titular, incluindo as autarquias e empresas do titular. Ela inclui a prestação por meio de contratos de programa,
firmados sem licitação, são aqueles contratos da vigência da Lei 11.107 de 2025, e também a prestação por meio de contratos de concessão e convênios de cooperação sem licitação, que são aqueles contratos anteriores a essa lei, a lei número 11.107 de 2025, e também a prestação por meio de contratos de concessão, agora os contratos licitados, que são os contratos que atualmente são licitados para a concessão dos serviços. A norma traz no capítulo 2 os tipos de avaliação, os tipos de indicadores que serão aplicados aos serviços, e nós temos duas categorias de avaliação de indicadores para avaliação de serviço. Nós temos os indicadores de gestão, que para eles são definidas metas, padrões de referência e comparação, e já os indicadores de qualidade e eficiência de serviço, que é feito a avaliação por comparação entre indicadores, por exemplo, indicadores entre municípios, indicadores entre entidades reguladoras, indicadores sobre regiões também, tá? Então, são esses dois primeiros capítulos que falam das disposições gerais e dos tipos de avaliação. Depois nós temos o capítulo 3, que define os indicadores de gestão. Os indicadores de gestão, indicados por IG, são 5 indicadores. Nós temos indicadores de cobertura da coleta dos resíduos domésticos, temos o indicador da cobertura da coleta seletiva, temos o IG3 sobre a disposição final inadequada dos resíduos sólidos urbanos, IG4, que é a recuperação dos resíduos sólidos urbanos, e IG5, de recuperação de despesas do serviço público de manejo de resíduos sólidos. No capítulo 4, a gente já tem os indicadores de qualidade e eficiência do serviço, que são os indicadores com o código QS. Então, por exemplo, o QS1 é o indicador da continuidade do serviço da coleta de resíduos domésticos. QS2, cobertura do serviço de varrição pública, temos lá indicador de continuidade do serviço da varrição pública, capacidade utilizada dos aterros sanitários, um indicador sobre a resolução de reclamações dos usuários do serviço, recuperações de materiais recicláveis secos, reciclagem de fração orgânica de resíduos sólidos urbanos e recuperação de biogás. Temos do lado direito o exemplo da ficha, que traz todo o detalhamento de como é definido esse indicador, qual a sua unidade de medida, qual a fórmula que é aplicada ao indicador, onde se obtém as informações, que tipo de informações deve compor cada elemento da fórmula, tá? E tem também referência do Sinisa, que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico. A gente utilizou indicadores do Sinisa para compor os nossos indicadores, muitas vezes o indicador adaptado, mas a gente definiu os indicadores também utilizando como referência o Sinisa. Tem o período de referência do indicador, forma de obtenção, o padrão, né? Qual que é o padrão considerado referência, ou seja, qual é o padrão bom para o serviço? Então, a gente tem o padrão de referência. O sentido preferencial, ou seja, quanto maior, melhor, em alguns casos de indicador, quanto menor, melhor. Então, depende do indicador. Para cada indicador, nós temos uma ficha semelhante a essa, que vai trazer toda a descrição do indicador e como é a forma de aplicação desse indicador. Vamos passar agora ao capítulo 5. O capítulo 5 define os padrões de referência. Cabe à entidade reguladora infranacional estabelecer esses padrões de referência para os indicadores de gestão. Os indicadores da norma de referência, aqueles das fichas dos indicadores, eles apresentam o valor de referência nacional e ele deve orientar o estabelecimento dos padrões pela AERI. A AERI estabelece o padrão levando em consideração o valor de referência previsto na ficha dos indicadores. Já o capítulo 6, ele dispõe sobre as metas, o atingimento das metas
dos indicadores. As metas devem ser aquelas definidas no plano municipal ou regional de saneamento básico ou no plano de resíduos sólidos. E as metas têm que ser anuais, específicas, aplicadas aos indicadores de gestão, e ela é facultativa aos indicadores de qualidade e eficiência do serviço. As metas devem ser definidas para cada município e, quando aplicável, até a prestação regionalizada. Essas metas devem ser execuíveis, devem ser mensuráveis e devem ser também comparáveis e identificáveis. Compete ao titular dos serviços, ou seja, o município, a responsabilidade pela definição e atingimento dessas metas, independentemente da forma de prestação do serviço, seja ela direta, indireta ou a combinação de ambas. Nesse capítulo traz também as diretrizes para avaliação operacional. E diz: o cumprimento das metas dos indicadores de gestão deverá ser verificado anualmente pela ERI, observando-se um intervalo dos últimos 5 anos, nos quais as metas deverão ser cumpridas em pelo menos 3 anos. Ou seja, os indicadores de gestão, os indicadores com o código IG, eles devem ser avaliados a cada 5 anos. A cada 5 anos é considerado o cumprimento das metas, se a cada 5 anos, em pelo menos 3 anos, as metas forem atingidas. Tá? Então, em 5 anos, se forem atingidos em 3 anos, 4 anos ou em todos os anos, é considerado o cumprimento das metas do indicador. Se forem menor que isso, é considerado o não cumprimento, e a norma também traz o que deve ser feito no caso de não cumprimento dos indicadores. Tá? No capítulo 6, traz as diretrizes, no capítulo 7, traz as diretrizes para a coleta de informações e cálculo dos indicadores. Então, traz como deve ser feita a coleta desses indicadores e como deve ser feita a apuração das informações. As informações primárias requeridas para o cálculo do indicador, se elas não forem produzidas pelo prestador de serviço, por superar muitas vezes a sua área de atuação, a ERI deve realizar coleta complementar diretamente junto ao órgão competente sobre essas metas. Tá? Sobre as diretrizes para o cálculo e avaliação dos indicadores, no caso de delegação parcial dos serviços, a ERI deve consolidar os resultados por município. Isso no caso do município, por exemplo, conceder somente uma parte do serviço e prestar outra parte de forma direta. Por exemplo, o município pode estar realizando a coleta de forma direta e pode estar delegando a disposição final. Então, nesse caso, na delegação parcial, a ERI deve consolidar os resultados por município, pegar as informações tanto da delegação do serviço, quanto as informações da prestação direta. Tá? Já no capítulo 8, a gente fala do relatório de avaliação operacional e da prestação de serviços. Esse relatório de avaliação operacional da prestação, ele poderá também integrar o relatório periódico sobre a qualidade da prestação de serviços, que está regulamentado lá na norma de referência número 7/2024, tá? Da norma de referência número 7, que é a resolução ANA 187 de 2024, no seu artigo 103, traz um dos deveres da ERI, que é elaborar um relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. Esse relatório de qualidade, dentro deste relatório, pode conter o relatório de avaliação operacional da prestação dos serviços, que leva em conta a evolução dos indicadores. Agora, já passando para uma outra parte da norma, que é o seu anexo. No anexo da norma, a gente tem as fichas dos indicadores e a gente trouxe aqui as fórmulas dos indicadores e algumas informações importantes de cada um dos indicadores da norma. Por exemplo, o IG01 é o indicador referente à cobertura da coleta dos resíduos domésticos.
Então, para se obter esse indicador, representa o percentual dos municípios, percentual dos domicílios atendidos com serviço de coleta de resíduos domésticos, né, e também aqueles resíduos que, por decisão do titular, né, são equiparados aos resíduos domésticos, tá? De acordo com os parâmetros que a ERI vai definir sobre o percentual desses domicílios atendidos. A referência nossa é o Sinisa. A gente tem lá no Sinisa um indicador que é o IRS 001 e a gente adaptou esse indicador para trazer a norma. Um exemplo de como é o cálculo da norma, a gente tem aí o IG01, né? O IG01 está lá, ele é a soma dos domicílios cobertos pelo serviço de coleta porta a porta, mais os domicílios cobertos pelo serviço de coleta indireta, mais os estabelecimentos com resíduos equiparados, né, aquele de decisão por titular, os resíduos equiparados aos domésticos, cobertos pelo serviço de coleta porta a porta, e os estabelecimentos cobertos pelo serviço de coleta indireta. E toda essa fórmula divide pelo total de domicílios existentes, mais os estabelecimentos com os resíduos equiparados aos domésticos, e você multiplica ao final por 100 para dar um percentual. Tá? Da mesma forma, a gente tem o IG02, que é sobre a coleta seletiva, e o cálculo, esse indicador representa o, tá? Então, nós temos ali o cálculo do indicador IG02, são todos aqueles domicílios cobertos pela coleta seletiva, seja ele porta a porta, ou seja, a coleta porta a porta feita na frente do imóvel, ou aqueles domicílios cobertos de coleta seletiva indireta, ou seja, quando o usuário precisa se deslocar a um outro local que não seja em frente à sua residência, para que ele possa dispor de seus resíduos. Também leva em conta os resíduos equiparados aos domésticos, onde a coleta seletiva é porta a porta e em seguida esses mesmos estabelecimentos quando a coleta é indireta, tá? E tudo isso dividido pelos domicílios existentes, da mesma forma como a fórmula de cima, e os estabelecimentos com resíduos equiparados aos domésticos, tá? Então, o primeiro, IG1, é sobre a cobertura dos resíduos domésticos. E o segundo é sobre a cobertura da coleta seletiva. Então, a gente tem a cobertura daqueles domicílios que há feita a coleta dos resíduos, né? A coleta convencional, né? E temos também a cobertura quando é feita a coleta seletiva nas residências. Isso que está demonstrado nesses dois indicadores, tá? Também a gente tem lá o IG03, que ele vai dizer quando a disposição final é inadequada dos resíduos, tá? Então, é o percentual dos resíduos sólidos urbanos coletados que são destinados de forma inadequada, ou seja, ou para lixões, ou para vazadouros, aterros controlados, ou outros locais que não atendam às normas ambientais e sanitárias vigentes, tá? Esse indicador a gente definiu, e o melhor, por exemplo, o melhor resultado para esse indicador é que seja 0, né? O padrão de referência desse indicador, depois você pode consultar na ficha dos indicadores, é 0, ou seja, o ideal é que 0% dos resíduos sólidos urbanos sejam destinados de forma inadequada. Então, tem lá a conta do indicador, quantidade total de resíduos coletados, e com disposição final inadequada, dividido pela quantidade total de resíduos sólidos urbanos coletados, multiplica por 100 para dar o valor em percentual. Em seguida, temos o IG04, que é o indicador sobre a recuperação dos resíduos sólidos urbanos. Aí você avalia o percentual da quantidade de resíduos sólidos urbanos que são recuperados em relação à quantidade dos resíduos coletados, tá? Nossa referência é o CENISA IRS 3010. Então, quantidade de sólidos recuperados sobre a quantidade. Temos o IG05, que é a recuperação de despesas do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos. Ou seja,
é o percentual das despesas do serviço público, do manejo, né, que são cobertas pela receita operacional direta. O que é essa receita operacional direta? É aquela receita obtida pelas taxas ou tarifas, tá? Então, essa é a receita operacional direta do serviço público de manejo de resíduos sólidos, dividido pelo total de despesas do serviço, tá? São total de despesas para que esse serviço seja prestado, depois multiplica por 100, e lá no indicador você pode ver os detalhes de como calcular a receita operacional direta e como calcular o total dessas despesas, qual que é a referência, onde que você pode obter essas informações, tá? Então, agora a gente falou dos indicadores de gestão, lembrando que os indicadores de gestão são aqueles indicadores que têm metas, padrões de referência nacional e que podem ser comparáveis. Já os indicadores de qualidade e eficiência do serviço, a avaliação deles pela ERI, né, ou pela estrutura regionalizada, ou pelo próprio titular, é através de comparação. Então, depois do cálculo do indicador, o titular ou a ERI pode comparar o resíduo de município a município, de região a região, para que se possa ter um benchmarking sobre esses indicadores, para se avaliar qual que é a melhor solução, em que região é feito melhor, tenha uma melhor qualidade, eficiência do serviço. Então, esses indicadores são avaliados por comparação, inclusive pode ser por comparação entre prestadores, se assim a ERI definir o titular, e comparação de municípios ou de regiões, tá? Então, nós temos 8 indicadores nesse grupo de indicadores, e vamos começar pelo indicador de continuidade do serviço de coleta de resíduos. Então, ele avalia a continuidade do serviço, né? Esses indicadores também têm todos os detalhes lá na ficha dos indicadores, e nós só colocamos alguns detalhes para dar mais clareza ao indicador. Por exemplo, de continuidade é a quantidade de rotas que foram programadas para a realização do serviço, menos as rotas que não foram realizadas. Depois divide essas quantidades por viagens previstas, viagens realizadas, né? Ou seja, quantidade de rotas realizadas. Depois a gente pode até corrigir esse slide, tá? Então, é quantidade de rotas programadas menos a quantidade de rotas não realizadas pela quantidade de rotas totais previstas, tá? Já o indicador QS2, ele fala sobre a cobertura do serviço de varrição pública, né? Então, é o percentual de abrangência do serviço de varrição público em relação à área urbana do município. Então, é a medida das vias, né, urbanas do município, dividida pelas vias da área do município, vezes 100. Então, aí você pode, nesse caso, comparar entre municípios, qual município tem uma cobertura maior desse serviço dentro da sua área urbana, por exemplo, né? Depois você pode avaliar, que é o QS03, a continuidade desse serviço, né? Então, é o percentual de realização desse serviço face ao previsto pelo prestador, né? Então, se há um serviço programado para ser realizado, você vai medir o serviço que foi realizado em relação a esse serviço previsto, e esse indicador vai medir a continuidade do serviço de varrição. Já o QS4, ele mede a capacidade utilizada nas unidades de aterro sanitário. Esse indicador é importante, né? Ele avalia o percentual de massa de resíduos dispostos nas unidades do aterro sanitário em relação à capacidade projetada, indicando o grau de ocupação e a vida útil remanescente do aterro. Como assim? Como eu vou avaliar o grau de ocupação? Você vai ter, por exemplo, o percentual do aterro que foi ocupado, né? Por exemplo, a gente pode ter um aterro, foi ocupado 80%, né, da capacidade do aterro num ano,
no outro ano 85%, no outro ano 90%. Então, esse indicador já dá um norte, informando para o prestador, informando para o titular e para a ERI, que esse aterro sanitário vai chegar logo na sua capacidade. Mas, por exemplo, se você tivesse mesmo aterro com um percentual ocupado, utilizado sua unidade 80%, no ano seguinte 81%, e no outro ano 82%, já dá para ter uma noção que esse aterro vai demorar um bom tempo para ser esgotado, tá? Então, esse indicador visa avaliar a capacidade utilizada dos aterros em percentual, e quando é avaliado ano a ano, consegue-se avaliar o tempo de vida que ainda resta ao aterro sanitário, indicando a necessidade ou não de se escolher novas áreas para aterro sanitário, ou de se mudar a forma de prestação de serviços, de encaminhamento de resíduos, por exemplo, se investir mais em coleta de recicláveis, em reaproveitamento dos resíduos, né, e reciclagem dos resíduos. Então, esse indicador é muito útil para isso. Em seguida, a gente tem o indicador QS5, que é um indicador em relação à resolução de reclamações dos usuários, né? Então, a gente vai saber o percentual da resolução das reclamações dos usuários, tanto do serviço de manejo quanto da limpeza urbana, tá? Então, a referência já é uma referência lá da nossa norma de referência número 9 de 2024, nível 2, que é a norma que fala dos indicadores da prestação de serviços de água e esgoto, tá? Então, a gente pega a quantidade de reclamações procedentes, né, decididas procedentes pela ERI, em acordo com o titular e com o prestador, em relação à quantidade total de reclamações procedentes, tá? O QS6 é recuperação de materiais recicláveis secos. O importante é que a gente fez a separação nesta norma da recuperação dos materiais secos, que é o QS6, e da recuperação da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Então, nós temos materiais secos e a fração orgânica, tá? Então, a gente avalia para os dois a quantidade total desses materiais que são recuperados em relação à quantidade total dos resíduos sólidos urbanos, tá? Então, tanto a quantidade de materiais recicláveis secos recuperados, quanto a quantidade da fração orgânica que é transformada em composto. Por isso que a gente utiliza a nomenclatura, a quantidade de composto produzido. Tá? E, finalmente, chegamos ao último indicador, que é o QS08, que ele trata sobre a recuperação de biogás a partir dos resíduos sólidos urbanos. Então, esse indicador vai avaliar a quantidade de biogás coletado em processo de manejo de resíduos sólidos urbanos, aproveitado para geração de energia elétrica, térmica ou mecânica, ou purificado para o uso como biometano, em relação à quantidade total de resíduos sólidos urbanos coletados. Então, é tanto aquele biogás que é coletado para geração de energia, aí tanto seja elétrica, térmica ou mecânica, ou o gás que é purificado para utilizar como biometano, ou seja, como combustível, tá? Em relação à quantidade total de resíduos sólidos urbanos coletados. E assim a gente encerra, né, a lista dos indicadores, a gente encerra a aula sobre a NR14, e a gente vai mandar para vocês também exercícios para que você possa fixar o seu aprendizado, para que você possa avaliar o quanto você aprendeu da norma de referência, e a gente pede que você acesse no link da Ana, que a gente vai estar disponibilizado aqui também na apresentação, para que você leia a norma de referência, entenda os pontos principais da norma e possa aplicar esse conhecimento nas suas atividades, tá? Eu agradeço, obrigado mais uma vez por participar desse curso do Marco Legal do Saneamento, e até mais.